trabalho também na educação no campo, na escola aqui da zona rural. E estou na atividade da piscicultura desde 2005. A gente desenvolve, eu trabalho para a Bahia Pesca, que é uma empresa de fomento para a pesca e aquicultura aqui na Bahia, com experiência de mais de 30 anos, com atividade com pescadores e aquicultores. E essa atividade é uma atividade nessa região que a gente compreende que ela tem potencial devido às condições naturais que a gente tem aqui, com o maior lago da América Latina, que favorece a produção de tilápia em tanque-rede. A gente sabe que esse rio São Francisco ele tem várias realidades, entendeu? A gente tem uma realidade daqui para Casa Nova e Centro Seques, que tem potencial para piscicultura, mas o remanso já é a pesca artesanal que tem maior potencial, chique, mas aqui particularmente devido a essa questão da barragem de Sobradinho, né, e das mudanças que aconteceram, a pesca artesanal praticamente ficou inviável para as pessoas que aqui residem, né, porque vocês sabem muito bem os impactos ambientais que aconteceram nessa região, que impossibilitou a questão da pesca, que no início da construção da barragem tem uma produção muito alta, você entendeu? Mas com o tempo essa produção foi caindo e para esses pescadores a única atividade assim para eles se manterem com a questão da pesca artesanal é a piscicultura, entendeu? A gente entende isso, mas é a piscicultura no entender da nossa empresa e da gente, a piscicultura familiar, né? A piscicultura que a gente aposta é uma piscicultura para beneficiar o pequeno produtor. Claro que a gente tem espaço também para o grande e é necessário que o grande também venha e se estabilize aqui na região, mas a gente faz um trabalho voltado com o pequeno, porque a nossa empresa tem esse foco de trabalhar com a piscicultura familiar. Dentre essa atividade, como eu colocar para vocês, desde 2004 que a gente tem experiências aqui com piscicultura. Desculpa aí. Cultura aqui, que foi a primeira empresa a trabalhar com isso, foi a Bahia Pesca, que introduziu aqui algumas experiências. E essa associação aqui, que é a Associação Boa Pesca de Sobradinho, é a primeira experiência de piscicultura aqui implantada na região, né? A gente começou com 20 sócios, que recebeu do governo 60 tanque-rede. Na verdade, o governo do estado botou 60 tanque-rede em Sobradinho, 60 em Casa Nova e 60 em Centro Sé. São esses aqui? Esses já é de outro projeto. Esses são os tanques mais velhos. Mas são chamados tanque-rede, esses aqui? São tanque-rede. Isso é uma estrutura chamada tanque-rede. Né? Então, a Bahia Pesca ela fomentou isso em 2004, deu naqueles produtores toda a condição para começar o trabalho, né? Com assistência técnica, com ração para 2 ciclos, galpão, né? e técnicos durante uns 2 ou 3 anos, você entendeu? Só que essa atividade é uma atividade que ela tem um alto custo, você entendeu? E a gente precisa, para poder ter um desenvolvimento, ter uma grande quantidade de tanque-rede por família, por pessoa do projeto, para ele ter viabilidade. Esse projeto que vocês estão vendo aqui, desses tanques, né? Esses tanques eles são tanques de um projeto que a gente tem com a Embrapa e a Chesf, que é justamente para a gente realmente descobrir qual é a quantidade de tanque-rede que seria viável para uma família se estabelecer dentro dessa atividade. Esse estudo a Chesf está pagando, né? E a Associação de Pedro aqui, ela foi junto com outras associações, ela está sendo feita aqui em Sobradinho e em Casa Nova, né? A Associação de Pedro, elas tiveram a primeira experiência, entendeu? Esse ano, fecharam o projeto agora. A gente quer saber, por exemplo, quanto, por exemplo, um produtor recebe com essa atividade, né? Pedro depois vai colocar mais ou menos aqui como foi esse projeto para vocês, o que gerou de renda, né? Com a quantidade de gaiola que foi trabalhada. Então, essa é uma unidade que a gente chama tanque-rede, que ela é uma unidade que a gente chama de produção intensiva, certo? Onde a gente coloca aí, ela tem uma área de 4 metros cúbicos, que é um tanque de 2 por 2 por 1,5. A gente coloca a produção até 600 peixes,
entendeu? E ela produz em torno de 500 quilos de peixe. 500 quilos de peixe por ciclo, meia tonelada. A atividade da piscicultura, não tem nenhum animal na face da terra que tenha o ganho de peso do que nem peixe, nem boi, em uma área. Porque se a gente colocar, por exemplo, considerar que boi, você em 1 hectare você produz 500 quilos de carne, né? Com tanque rede, 1 hectare a gente coloca 240 tanques, certo? 240 tanques, cada um produzindo 500 quilos. Então a produção em ganho, não tem nem porco, nem boi, nem bode, qualquer outro animal na face da terra não tem a produção que o peixe tem, entendeu? Por hectare. Com uma área pequena, uma área de 10 mil metros quadrados, a gente coloca 240 tanques rede. Hoje, o que está inviabilizando essa atividade é os custos para a produção, principalmente ração. Porque a ração que a gente trabalha, tem pessoas que pensam, em criar peixe, vamos dar milho para peixe comer, vamos dar comida, resto. Não funciona. Não funciona. Esse peixe aqui, ele precisa de uma ração especializada para trabalhar com ele, entendeu? Geralmente com soja, com milho, entendeu? Vitamina C, tem outras coisas que dessa ração que é importada, entendeu? Então, o custo é muito alto de produção, certo? Se a gente for ali hoje fazer uma comparação, quando a gente começou em 2004, nós comprávamos ração a R$19 o saco, a R$16. Hoje a gente está comprando a 40, 43. E o preço do peixe é 25 quilos, um saco de 25 quilos. E o preço do peixe, nesse intervalo, ele quase que não acompanhou esse crescimento. Você tem ideia, por exemplo, o peixe ele fica em torno de R$4,50, R$4,30, R$4,80. O custo? Né? Não, para vender. Né? O custo, certo? Para vender. O custo a gente fez o cálculo um tempo desse daí, R$3,60, R$3,80, você entendeu? Certo? Então assim... Quase 80%. Exato, quase 80% a atividade. Então assim, ração encarece demais, certo? É uma atividade caríssima, por exemplo, um tanque desse daqui, você compra ele no mercado em torno de R$1.000, R$1.500, R$1.200, entendeu? Certo? 1.100 esses aqui. Né? Nós vimos agora que no projeto dele, que a gente, com 3 gaiolas dessa, uma família tirava uma renda aí, tirou uma renda de R$800 durante 10 meses. R$800 por mês, né? Foi 14 gaiolas, entendeu? Então, para você montar 14 gaiolas, por cima aí, a gente vai ter em torno de 25 mil. Só para a gaiola é uns torno de 14 mil. Mais a ração, né? Mais a ração aí, mais uns 16 mil. Vai 30 mil nesse negócio. É um galpão, então é uma atividade que para começar assim, sem ajuda, muito difícil. O governo não subsidia. Infelizmente, por exemplo, existe, por exemplo, muitas políticas para a questão da desenvolvimento, da questão da pesca, mas, por exemplo, uma coisa que ainda dificulta muito é a questão do licenciamento ambiental. Certo? Esses caras eles vão no banco e eles, infelizmente, hoje, eu digo assim, são até maltratados pelos gerentes, porque o cara tem a área, ele não é reconhecido como um cara que produz. O aquicultor, quando chega no gerente do banco, ele não tem nem conversa, por causa da questão... associações. E essa organização mesmo assim, social não mesmo assim, não é das associações, entendeu? Mesmo assim, por exemplo, as associações elas não obtêm, por exemplo, nenhuma vantagem. Tá? Na verdade, essa atividade da piscicultura no Brasil todinha, É só conversa, né? ela está ilegal, Se você for falar assim, as empresas trabalham, fomentam, a gente sabe que tem a questão social, que eles conseguem ter uma renda, entendeu? Eles conseguem ter uma renda com essa atividade. Agora, o problema é que para eles crescerem, eles... Pesca. E o Bahia Pesca, entra onde aí? O Bahia Pesca entra na capacitação. A gente, por exemplo, o governo funciona assim. Tem empresas do governo que trabalham com a questão de assistência técnica, de fomento, né? Mas essa empresa ela não tem recurso, nada, né? Não, ela ajuda, por exemplo, esse projeto aqui, quando ela entra, ela ajuda com compra de tanque, ela ajuda com compra de ração, com técnico, eu sou técnico, você entendeu? Mas só que ela não vai viver a vida todinha trabalhando. A manutenção, como os americanos, o governo americano, ele subsidia, já desde que eu me entendo como gente, a agricultura lá e a pesca.
50% do custo, o governo põe o dinheiro na mão do produtor. Aqui no Brasil tiraram e nunca voltou. E eles precisam. Não tem condição, como é que ele vai melhorar? Porque assim, não é só essa questão, não é só a questão da produção, tem a questão da comercialização. Entendeu? Por exemplo, então tem que estar toda uma cadeia ali amarrada, fechadinha, bonitinha para. Só entra no princípio ali, só no começo, né? Depois se virem, por conta de vocês. se virem. Então assim, a tilápia mesmo aqui, por exemplo, eles têm um canal aqui, que essa tilápia aqui ela é toda vendida in natura. A gente não vende o peixe beneficiando ele, que poderia agregar valor a esse preço, a esse peixe, né? Por exemplo, eles hoje estão na mão do atravessador. O cara que vem aqui, leva o peixe, ganha dinheiro em cima dele. Compra em cima da situação do cara. Não tem um ciclo completo. Exato, não fecha o ciclo, sabe? Nós temos uma unidade, se vocês quiserem, a gente vai olhar depois ali, que é a da Bahia Pesca, que como eu falei para vocês, há 30 anos atrás ela funcionava, porque a pesca aqui, essa pesca aqui, ela era, como se disse, ela condizia com ela tinha produção. Nós tínhamos, por exemplo, 50 toneladas de peixe que você colocava ali dentro daquele terminal, tranquilo. Nós não temos produção. Uma estrutura daquela, por exemplo, ela precisa de beneficiamento, ela tem que jogar peixe todo dia. Todo dia ela tem que rodar, senão ela não justifica. A estrutura, o custo dela é alto. Nós mesmo com esses tanques aqui, nós temos nesse lago todo em torno de 1.100 tanques, mesmo assim, a produção é baixa. A gente não tem produção ainda para poder, certo? Então assim, esses caras, eles estão segurando a atividade. A gente segura a atividade para ver se, por exemplo, as coisas melhorem. Por exemplo, a Dilma mesmo, ela fez uma linha agora, no dia 5, foi uma linha para crédito, para pescadores e aquicultores. Eles vão poder pegar até 160 mil reais, associações. Só que isso ainda está engrenando ainda. Por exemplo, foi um negócio meio a toque de caixa. O Ministério, a Dilma mandou fazer, fizeram. A gente não sabe como vai ser a operacionalização dessa linha de crédito. Mesmo os bancos ainda não sabem, né? A gente está até propondo fazer um seminário agora na região com o pessoal dos bancos, com o Ministério, com os pescadores, com os aquicultores, para eles explicarem como é que isso vai funcionar. Você entendeu? Então, assim, essas coisas estão acontecendo, né? E a gente espera que, por exemplo, na atividade. Hoje, você me perguntar assim, você orienta os caras a tirar o dinheiro dele e botar na piscicultura, eu diria que não. Com o quadro que nós estamos hoje, só quem está mesmo para se estabilizar. Ele sabe o sofrimento que tem para classificar essa atividade. Ok? Mas perguntas, pode ficar à vontade. Antes deles pensarem, eu gostaria de explicar também que Gilmar, além de trabalhar no Bahia Pesca, que é uma instituição do governo, ele é ligado a essa visão mesmo de crescimento, da fortalecimento da pesca artesanal, da piscicultura, porque ele faz parte do comitê. Eu gostaria de que você explicasse um pouco sobre o comitê. O comitê é uma organização que a gente tem aqui que articula as demandas da pesca e aquicultura no Lago de Sobradinho, certo? São 10 cidades que participam desse comitê, com representações da colônia, com a representação de piscicultores, dos órgãos que fomentam a agricultura e a piscicultura nessa região, Codevasf, Bahia Pesca, Sebrae, Embrapa, Ministério da Pesca. Eu sou secretário desse comitê, né? A gente sempre está trazendo, ele serve para a gente trazer a discussão das demandas da pesca e aquicultura para dentro, né, desse comitê e tentar, por exemplo, forçar o governo a tomar medidas para poder solucionar o problema, né? Porque assim, que nem ela colocou, a gente se preocupa, né, não só com a questão da piscicultura, nós temos que ver também a questão da pesca artesanal, entendeu? A pesca artesanal, as pessoas que praticam essa atividade, elas precisam também ser favorecidas, é preciso que o Rio São Francisco, as espécies aí possam ser realmente repostas, né? Ou que dê condições para que elas se reproduzam aí, entendeu? E aí a gente precisa de fazer essa discussão para que também as pessoas que vivem da pesca artesanal, elas possam sobreviver, sabe? A gente não vê, eu particularmente não vejo a piscicultura
como a única saída, porque antes da piscicultura chegar existiam as populações que viviam na beira do rio, que viviam em simbiose com esse rio, que tinham uma perfeita harmonia com a natureza, que a gente precisa também valorizar essas populações que viviam aqui e que também têm direito de sobreviver desse rio. Obrigada.